fazer com vocês, só colocando alguns comentários das questões que a gente tem, tá? Algumas delas precisam de comentários, né? Outras, como essa primeira, só a leitura é válida. Então, vou deixar sempre um tempinho assim, vocês vão fazer, dar um pause, ler, compreender e seguir para a seguinte, tá? Tentar resolver. No próximo vídeo eu já venho com as soluções todas. Essa questão 2 aqui, ela tem um comentário a ser feito aqui. Dá uma lida. Ela diz o seguinte: eu dei exemplos aqui, esse exótico, dono da loja lá dos 4 ele quer sempre usar uma expressão que tenha 4 algarismos 4, para poder fazer referência ao nome da loja lá. Então ele vai registrando sempre com números inteiros, tá? E ele coloca a expressão matemática, assim, para dizer. Aí eu coloquei o exemplo aí do 16. É claro que o 16 aí não pode ser escrito só desse modo, tem outros modos. Por exemplo, eu poderia pegar o 16 e escrever ele assim, olha, ó, 4 vezes 4. Pronto, cheguei no 16. Essa é uma expressão válida? Não. Ah, mas já tem o 4 aí e está dando 16. Tudo bem. Mas para fazer referência ao nome da loja, tem que ter 4 algarismos 4. Ou seja, aqui só estão aparecendo 2. Então eu teria que dar um jeito aqui de continuar essa expressão. Eu teria que dar um jeito de continuar de modo que aparecessem 4 algarismos 4. Então eu poderia, por exemplo, 4 e logo em seguida tirar o 4 que eu somei, certo? Porque aí eu já tenho 16, somei 4, 20, tirei 4, 16 de novo. Voltei para onde eu queria. Isso é um exemplo possível, né, de como chegar lá no 16. Agora tem que tomar cuidado que eu não posso fazer, por exemplo, vezes 2 mais 4 mais 8. Isso eu também não posso fazer. Por quê? Não tem que ter 4 algarismos simplesmente. Eu não posso usar o 8. Eu não posso usar o 2, eu não posso usar o 1. Eu só posso usar o algarismo 4. Tá? Então, eu tenho que formar expressões usando as operações matemáticas e só e exatamente 4 algarismos 4. Aí eu fiz aqui um exemplo, por exemplo, um exemplo do 9. Quando você olha para o 9 aqui no primeiro momento, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você olha assim e fala, não está dando 9 não. Então, a ordem das operações matemáticas. A primeira operação que a gente tem que fazer aqui é a divisão. Então, 4 dividido por 4 dá 1. Aí 4 mais 1 mais 4 vai dar 9. Beleza, era o que eu queria. E aí eu faço a alusão ao cuidado. Se eu quiser subverter a ordem das operações matemáticas, aí eu tenho que usar parênteses. Tá? No caso, é a mesma expressão da de cima, tá? Só que eu coloquei parênteses na adição, justamente porque eu quero fazer a adição antes da divisão. Ficar 8 dividido por 8. E 8 dividido por 8 dá 1. Então aqui vocês têm 3 exemplos, né? 16, o 9 e o 1. Repara que essas não são as únicas soluções para esses exemplos. Eu poderia fazer outras diferentes, eu acho que dá. E o que eu quero que vocês façam são essas 3 aqui, o 2, o 4 e o 5, tá? Lembrando que é obrigatório usar 4 algarismos e 4 algarismos do 4. Eu posso usar as operações matemáticas elementares para fechar. Esses 3 exemplos aí você fecha basicamente com adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Se eu quiser usar potência, posso, mas normalmente eu uso para números maiores. Esses aí não vão precisar. Raiz eu até posso, mas raiz quadrada, por exemplo, não. Porque a raiz, o índice é 2, raiz quadrada, o índice 2. Então você estaria usando um algarismo 2. Isso não pode. Se você quisesse usar raiz, você usaria a raiz quarta. Só que aí, nesses exemplos aí, não vai ser útil para vocês, não, raiz. Se vocês conseguirem, eu acho que eu não consegui. Quando estava fazendo esse exercício para vocês, né? Quando eu estava separando os números que valiam, eu fiz até o 23. Se não estou enganado, dá para usar até o 100. Mas aí você tem que usar uma ferramenta que é o fatorial. Quem já conhece o fatorial pode utilizar também, tá?
E quem achar esses 3 exemplos aí muito fáceis, que tem um quarto exemplo que vocês podem fazer, que é o 10. O 10 é um desafio bacana para a gente pensar. Tá? Essa daí, ela é uma pegadinha também, recebi por WhatsApp um tempo atrás. Ela também tem com uma roupagem um pouco diferente no livro do Homem que Calculava, de Malva Tahan. E ele faz uma pegadinha, né? Na verdade, ele te enrola com as contas de modo a parecer R$1 aí doido. Então, a questão é, onde que ele te enrolou? O que significa esse 48? É tentar ver o que ele te enrolou e tentar explicar o caso de outro, com um outro olhar, que não o dele, né? Para mostrar que esse R$1 aí tá meio roubado, entendeu? Questão direta das bolas, quem gostar de sinuca aí, ó. As 5, a 6 e a 7 são questões da UBMAP, tá? Então, todas elas são objetivas, vão ter as 5 alternativas aí e são diretas. Essa daí é a única que eu quero fazer uma pequena observação, que eu digo o seguinte, olha, letras iguais representam algarismos iguais, tá? Aí você pode olhar, será que esse A ele tem acento circunflexo? Não. Acento agudo? Não, não tem. O A é o mesmo A daqui, então é o mesmo algarismo, tá? Essa daqui ela precisa de um pouquinho mais de explicação. Porque o que eu faço? 1 é igual a 2. Vou provar para vocês, então, que 1 é igual a 2. E a missão de vocês é dizer onde é que está o erro. É claro que vocês não podem chegar simplesmente nesse final aqui e dizer, já, tá errada essa última linha aqui, que 2 é igual a 1, eu sei que 2 não é igual a 1. Não é tão fácil assim. Eu fiz uma série de manipulações algébricas aqui, partindo de letras, para mostrar que 2 era igual a 1. É claro que essa conclusão está errada, o 2 não pode ser igual a 1. Mas, algebricamente, eu vou tentar te convencer de que ela está certa. E tem uma das manipulações algébricas que eu faço aí, que está errada. E que eu não posso fazer, não sou permitido fazer. E você tem que me dizer que operação que eu fiz que eu não posso fazer. Tá? Então, nesse momento, eu vou tentar te convencer. Bom, primeira linha. Olha aqui para a primeira linha. A é igual a B. Foi meu ponto de partida. Uma definição matemática, pura e simples. Para passar da linha 1 para a linha 2, o que eu fiz foi, olha aqui pelo lado direito, ó, o que está mudando? Eu multipliquei por A do lado direito. Ora, se eu multiplico o lado direito por A, para manter a equivalência da equação, eu tenho que pegar o lado esquerdo e também multiplicar por A. A vezes A, vou chegar no A ao quadrado. Da linha 2 para a linha 3, o processo é parecido. Só que ao invés de multiplicar, eu subtraí B ao quadrado dos dois lados. Subtrair B ao quadrado dos dois lados. Eu fiz isso para aparecer o que a gente chama de produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado, a diferença de dois quadrados, é o resultado de um produto notável que a gente chama de produto, da soma pela diferença de dois números. Se você pegar aí o rascunho, pega um rascunho de papel e faz o seguinte, faz a distributiva, chuveirinho, né, que vocês gostam aqui, ó. A vezes menos B, B vezes A, B vezes menos B, corta quem der para cortar, simplifica o que der para simplificar, você vai ver que dá exatamente esse cara aqui de cima. Então, da linha 4 para na linha 4, o que aparece é simplesmente uma outra representação de A ao quadrado menos B ao quadrado, na forma de produto. Da mesma forma que do lado direito, o que eu fiz foi pegar esse B que aparece aqui, né, na subtração, nesses dois elementos da subtração, e colocar em evidência. Eu coloquei aqui o B em evidência, e aqui fica até fácil da gente fazer distributivo e voltar para o anterior. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B, e B vezes menos B vai dar menos B ao quadrado. Ok. Então, da linha 4 para a linha 5, o que eu faço aqui é simplesmente perceber que do lado esquerdo da equação estou multiplicando por A menos B, e do lado direito também estou multiplicando por A menos B. Então, como vocês dizem, posso cortar. Vou cortar aqui dos dois lados, que é a ideia de dividir por A menos B dos dois lados. Uma vez que eu corto esse cara dos dois lados, eu passo a ter AB do lado esquerdo e eu passo a ter B do lado direito. Da linha 6 para a linha 7, o que eu fiz é lembrar lá do início que A é igual a B. Bom, se A é igual a B, então aqui eu vou ter 2Bs.
2b igual a b. O que eu fiz da penúltima para a última linha foi dividir por b dos dois lados. Dividindo ambos os lados por b, 2b dividido por b vai dar 2, e b dividido por b, qualquer número dividido por ele mesmo, dá 1, né? Então, 2 é igual a 1. Beleza? Ok. Ou você encontra o erro, ou a gente tem uma nova matemática aí pela frente, tá? Desafio achar o erro dessa manipulação algébrica que eu fiz aí. Questão 9, dá uma lida. O comentário dela é o seguinte. O prisioneiro é o único que não sabe de nada. Né? Na verdade, o que ele sabe? Ele sabe que tem um guarda que sempre diz a verdade e um guarda que sempre diz a mentira. Ele sabe que tem uma porta que leva para a liberdade e uma porta que leva para a morte. Só que ele não sabe qual vigilante é qual, fala o quê, qual porta é qual. Né? Se ele soubesse o vigilante que fala a verdade, era muito simples. Ele perguntava para ele qual era a porta da saída. Né? Mas ele não sabe. Agora, os vigilantes, por sua vez, para um vigilante poder sempre falar a verdade, ele sabe qual porta leva à liberdade, qual porta leva à morte, né? Enfim, então tem uma pergunta que dá para você fazer, ela envolve lógica, matemática, né? Aquela ideia da tabela verdade, né? Não é bem tabela verdade, mas é lógica matemática. Então dá para ter 100% de certeza fazendo a pergunta correta. É claro que ele pode escolher qualquer porta para sair. Ele vai ter 50% de chances de ficar livre. Só que ele também vai ter 50% de chances de morrer. Então ele só vai escolher sair por uma porta se ele tiver 100% de certeza. Que pergunta ele deve fazer? A 10 tá aí uma passagem do livro O Homem que Calculava, que traz um problema bem interessante que eu vou mostrar para vocês. Ele está no terceiro slide a partir daqui. Mais um, contando a história. Nesse terceiro já aparece a pergunta, né? Dá uma lida. Pausa, dá uma lida, né? O que acontece aqui, gente? O questionamento ele já está no último parágrafo, né? Que ele diz o seguinte, não, pera aí, como é que você deu 5 pães, o seu amigo contribuiu, você contribuiu com 5 pães, seu amigo contribuiu com 3 pães. São 8 moedas. A divisão simples é dar 5 pães, 5 moedas para você e 3 moedas para o seu amigo. Como é que você vem exigir 7 e somente uma para o seu amigo? Tá? Esse é o questionamento. Aí o Beremiz ele chama essa solução de uma solução simplista, mas matematicamente errada. E matematicamente ela está sim errada. Então, tenta analisar toda a história, tenta analisar tudo o que aconteceu e verifiquem o que está de errado, o que tem de errado nela. No slide seguinte, que eu vou passar agora, tem a solução. Então, aí vocês têm a solução, dá um pause, leia, e tem um complemento na página seguinte. Que eu falei, né? O Homem que Calculava, ele sempre tinha uma lição de vida, assim, bonitinho. É uma leitura interessante, que eu acho válida, né? Na verdade, ele chama de 3 divisões, né? A simples, a correta e a divina. A matematicamente correta e a divina, né? A divisão simples é aquela que 5 para um e 3 para o outro, né? A matemática foi a que ele demonstrou. E a divina, que ele chama aí, né? É que ele diz, eu passei por todos os problemas com o meu amigo, é meu amigo, nós vivemos a mesma situação difícil juntos, né? Socorremos o cara juntos, então não tem uma divisão, a divisão é meio a meio, é o mais certo aí. Então é isso, galerinha. Vou fazer um próximo vídeo agora com a solução de todas as questões e até uma próxima aí. Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal. Valeu, galera. You look